Olá, a TV Deixe Viver está no ar. No programa de hoje, a continuação dos cães da Polícia Militar e a parte final do Bicho Homem. No VET Responde, a esterilização dos saguis no Zoológico de Guarulhos. A TV Deixe Viver volta já. Em 38 anos, a ONG formou mais de 60 mil profissionais. São 5 unidades, 89 laboratórios, mais de 100 cursos, entre graduação, tecnológicos, especializações, mestrados e doutorado. Processo Seletivo 2009, inscrições abertas. Venha para a ONG. ONG, sua universidade, sua carreira. Os corajosos e inteligentes cães da Polícia Militar. O tenente Vinícius Frabetti nos conta sobre o adestramento e o dia a dia do canil. Na realidade, nós trabalhamos, não tem nenhum tipo de prejuízo à saúde do cão. O cão ele relaciona o odor da droga com algum objeto que ele tenha muito interesse, que ele tenha muito apreço. Então, na realidade, quando ele vai ao encontro daquele determinado odor, ele está procurando o objeto que ele tem aquele apreço e que ele tem aquela gana de buscá-lo. Cabe salientar que o cão, na nossa rotina diária, o canil ele desenvolve 6 horas de patrulhamento na rua. E nessas 6 horas o cão está presente ao lado do policial. Bem, agora, num caso de necessidade, já localizamos N pessoas perdidas em mata, em que o cão foi utilizado e foi fator decisivo na solução dessas ocorrências. N casos em que o cão estava lá no policiamento com o seu adestrador, foi acionado por outro policial que tinha lá um local que suspeitava que se tivesse entorpecente. O cão foi lá e realmente conseguiu localizar o entorpecente e apreender aquele entorpecente que estava causando mal à saúde de alguma pessoa. Muito bom, moleque, muito bom. Isso. O cão, a gente até brinca um pouco que o cão tem, o homem a gente tem que treinar para saber nadar, né? O cão parece que ele já vem de fábrica, ele já nasce com esse instinto de sobrevivência no meio líquido, né? Porém a gente sempre procura desenvolver uma atividade de travessia, de leito, desse meio líquido, para desenvolver até o condicionamento físico do cão, porque é muito importante na atividade de polícia. Não é uma habilidade que você vai nosso treinamento procura o quê? Ensinar o
cão a focar quem na ocorrência que está lhe oferecendo risco. Bem, então, ele é um dos primórdios, um dos pilares, ele saber focar quem é o indivíduo que está em atitude suspeita, para não confundi-lo com demais pessoas que sejam presentes ali naquela determinada cena. Não. No Eu Amo Meu Pet dessa semana, conheço o cãozinho da raça Pinscher chamado Tio. E quem nos conta mais é o seu dono, Alex Francisco. Oi pessoal, quem está participando do Eu Amo Meu Pet de hoje é o Alex, que vai contar um pouquinho da história do Tio. Tudo bom, Alex? Bom, Michele. Alex, como foi que o Tio veio para aqui? E o Tio, ele veio pequenininho aqui para casa, né? Ele foi um presente de um parente da minha avó. Ele veio recém-nascido, né? Em novembro de 99. E aí a curiosidade é esse nome dele, né? Tio. O Tio nasceu em novembro de 99. Ele vai fazer aí 9 anos, né? A veterinária disse que ele é um pincher, né? Mas aí, de acordo com o rapaz que trouxe ele pra casa, ele é misturado um pincher com um vira-lata. Ele come de tudo. De tudo que você der pra ele, ele come. Banana, bolacha, ele é viciado. Bolacha e pão, ele é viciado. E não pode, né? Porque acaba faz com que o pelo caia e tal, essas coisas. Mas ele é viciado. O engraçado é que no café da manhã ele fica na porta de 2 casas esperando o café de uma das casas, né? Ele toma café por 4 pessoas, se você deixar. Mas a gente procura deixar pelo menos como base a ração para ele, né? Que é fundamental para todo animal, né? Ter a ração como base, e ele é viciado. E também ele é assim, muito ansioso. Qualquer coisa, ele fica nervosinho, corre pra latinha lá, vai lá, come um pouquinho de ração. Ele passa o tempo todo comendo. O tempo todo rodeando as pessoas que ele gosta. Por exemplo, tá aqui em casa, ele rodeia minha avó, rodeia meu avô, minha mãe. Se chega qualquer pessoa estranha por perto, ele fica rodeando, fica cheirando. Enquanto ele não cria intimidade, ele não larga do pé. Meus primos, quando vêm de longe, vêm pra casa, ele fica na canela dos meus primos, mordendo o tempo todo. Ele tem a mania de ficar também rondando na hora do almoço, na hora do café da manhã. Ele põe a patinha assim no seu joelho, fica lá esperando você dar alguma coisa pra ele. Eu costumo brincar que ele fica esperando que vai pular alguma coisa da mesa direto na boca dele, né? Essas são as manias dele. E ele é muito nervoso. Ele é que nem aqueles todos os cachorrinhos pequenos, né? Toca a campainha, ele é o primeiro a atender, aparece alguém no primeiro a latir. É justamente por causa do nome, o Tio. Teve uma vez que meu tio chegou meio alterado em casa, né? E como ele é um cachorro pequeno, ele é o primeiro a atender no portão. Ele começou a latir, esbravejar, estando em pé. E aí eu fui atender o portão e eu costumo gritar assim com ele, né? Chamar, falar assim, tio, vem pra dentro, tio, vem pra dentro. E o meu tio confundiu achando que era ele. Então o meu tio já falou, eu não sou eu já vou entrar, já todo distorcendo a história, né? E acabei confundindo ele com o meu tio mesmo. Então, é por causa do nome, parentesco, essas coisas, então... Confira a última parte sobre a origem da vida em Bicho Homem. Homo habilis alimentava-se de carnes, obtidas através da caça, de frutos e outros vegetais. Alguns cientistas acreditam que ele é apenas um australopiteco evoluído, que mais tarde daria origem ao Homo erectus. Homo erectus significa homem direito. Surgiu há aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás,
com uma altura já muito próxima da do homem contemporâneo. O seu cérebro tinha o tamanho um pouco superior à metade do nosso. À medida que nós vamos avançando mais próximo do nosso grupo, nós vamos percebendo que a caixa craniana também vai aumentando. Então, o Homo erectus já tem uma caixa craniana bastante grande em relação, por exemplo, ao Homo habilis. Ele já é, na verdade, o antecessor ao Homo sapiens. Ele já é muito próximo ao Homo sapiens, claro que a caixa craniana menor, e ele já manipulava esses artefatos melhor que o Homo habilis. Foi o Homo erectus que passou a dominar o uso de uma das mais importantes e poderosas ferramentas que o homem conheceu até os dias de hoje, o fogo. O uso do fogo distinguiu o Homo erectus de todas as espécies que lhe haviam dado origem anteriormente. Essa espécie, tão bem sucedida no seu desenvolvimento, rapidamente deu origem ao Homo sapiens. O Homo sapiens pode-se dizer que é a origem da nossa espécie. Surgiu aproximadamente 250 mil anos atrás, como resultado das adaptações do Homo erectus. Desde então, o Homo sapiens tem estado em constante evolução, extinguindo todas as outras espécies existentes. A invasão humana tem início há 120 mil anos atrás, com uma grande erupção de um vulcão que afetou todo o planeta. Estima-se que somente cerca de 10 a 15 mil Homo sapiens tivessem sobrevivido. Há cerca de 70 a 80 mil anos atrás, o Homo sapiens chega à Europa e passa a ser conhecido como o homem Cro-Magnon. Entra em contato com o homem de Neandertal, gerando um conflito permanente, no qual é quase sempre o Homo sapiens que vence, o que leva à diminuição da população dos Neandertal, gerando seu fim há cerca de 35 mil anos atrás. O homem de Neandertal, primeiro que foi encontrado o esqueleto desses neandertais na região da Europa, alguns foram encontrados no Oriente Médio. Então, eles viveram na Era do Gelo, portanto, eles eram bastante fortes, eles eram adaptados a esse ambiente. Na verdade, eles não tinham assim, não eram dotados de uma, eu não diria inteligência, porque é uma palavra um pouco complicada, mas eu diria assim, não eram dotados de boas estratégias. Então, eles eram bastante fortes, eles já viviam em cavernas, eles já saíam para caçar, os machos mais velhos saíam para caçar e traziam a comida para suas fêmeas e para suas crianças. Mas eles não eram bons estrategistas enquanto domínio de território. A gente tem que dizer a questão da força. E como é que a gente sabe isso? Porque quando a gente observa os esqueletos dos neandertais, a gente percebe que eles são muito mais robustos, muito mais fortes. Eles possuem, por exemplo, ossos muito mais largos e a estatura é mais baixa, por exemplo, que a estatura dos sapiens. Ele acaba não conseguindo, conviver com as estratégias do Homo sapiens, em função, porque o Homo sapiens ele não tinha força, ele era muito mais esguio. Ele vai então rumo ao norte da África, se dispersa na região da Índia e da Ásia. E como esse também, o Neandertal foi encontrado no Oriente Médio, então eles acabam se encontrando em algum momento e a estratégia do Homo sapiens, ele suprime, a força do Neandertal. O Neandertal não consegue sobreviver por muito mais tempo e quem domina, então, quem começa a dominar todas as áreas passa a ser, então, o Homo sapiens. E acaba dominando até os dias de hoje, É lógico que aí, a partir disso, ele começa a ocupar todos os continentes aqui do nosso planeta e chega no que conhecemos hoje, com toda essa tecnologia e tudo mais que a gente conhece. Será que tudo isso que eu te contei corresponde à verdade? Será que realmente foi isso que aconteceu? Ou será que existem aqui
elos de ligação que estão perdidos entre essas passagens aqui. Imaginando, né, que tenha ocorrido tudo isso e chegando até aqui, eu acho que não para. Eu acho que deve ter, tem aí o tal do Homo Futurus, né? Quem é que sabe o que é que vai acontecer com o nosso planeta? Mas será que nosso crânio continua a crescer? Será que a nossa mandíbula continua a reduzir? Como será o nosso tamanho, né? Será que vamos ficar mais altos, mais baixos, mais troncudinhos? A gente não sabe ainda. Tudo vai depender de um fator ambiente. Tudo o que aconteceu, tudo o que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente vai influir para o nosso desenvolvimento futuro. Ele vai contribuir para que a nossa morfologia se adapte. Confira as dicas de filme desse final de semana. Seguindo a mesma linhagem do Nárnia 1, o filme As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian chegou às telinhas do mundo em pouco tempo e mostrou ser tão bom quanto a primeira edição. Na história, passou-se um ano em nosso mundo, desde a aventura mostrada no filme anterior, mas cerca de 1.300 anos no Reino de Nárnia. Desta vez, os mesmos garotos voltam ao Reino Mágico para viver uma nova aventura e lutar contra o mal. O filme possui diversos efeitos visuais e sonoros. O mais interessante é que o filme consegue unir um clima de ação e ao mesmo tempo ser indicado para qualquer faixa de idade. Os responsáveis pela superprodução As Crônicas de Nárnia 2, Príncipe Caspian, é a Disney. Pode estar aí a explicação. Vou contar uma história que fala da vida e das voltas. Conheça as obras-primas criadas pelos mesmos produtores de Toy Story, Monstros S.A., Procurando Nemo e muitos outros. Com uma técnica revolucionária, músicas inesquecíveis e personagens apaixonantes, esses curta-metragens sensacionais mudaram o conceito de animação e entretenimento e, sem dúvida, ainda vão divertir pessoas de todas as idades por muito tempo. Os trabalhos do estúdio Pixar tornam-se notórios em longa-metragens, mas a produção dessas mentes criativas começaram em curta-metragens, e são estes filmes que ganham destaques nesse DVD. Pela primeira vez, estas produções, 13 no total, são reunidas num único disco. As Aventuras de André e Wally, Lux Jr., O Sonho de Red, Tim Toy e muito mais. Confiram! Após o intervalo na TV Deixe Viver, as notícias do mundo animal com Michele Barbosa e muito mais, voltamos já. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira.
Saguis do Zoológico de Guarulhos foram levados até o Hospital Veterinário da UNG para serem esterilizados. Saiba mais do Vet Responde. É verdade que os gatos passam doença? Eu queria saber sobre... Então, a gente está realizando vasectomia, né, nos machos, né? Eles não vão perder o comportamento natural de macho, mas não reproduz. Isso por quê? Porque a gente tem bipopulação, né, desses saguis. Então, saguis são espécies muito comuns em zoológico, porque eles vêm muito com tráfico de animais, então acaba chegando uma quantidade muito grande, né? E se a gente não controlar, eles acabam reproduzindo demais e a gente não tem como destinar para outros lugares. Então, a cirurgia foi tranquila, né? Correu tudo bem, sem nenhuma intercorrência, né? Você viu que foi um procedimento bastante rápido. Então, a gente tem animais jovens, né? Em torno de 3, 4 anos, né, que são aqueles nascidos aqui, que a gente quer evitar o cruzamento consanguíneo. E tem alguns mais idosos, de 7, 8 anos, que são animais que já reproduziram bastante, né? Então, que esses têm que parar de reproduzir agora. A recuperação é muito rápida, né? Porque a cirurgia ela é muito simples, né? Não é uma cirurgia muito invasiva e a incisão que se faz é muito pequenininha, né? Então o cirurgião faz já um tipo de sutura que o animal não consiga tirar, né? Porque a gente tem que devolver os animais para o grupo muito rapidamente, porque senão o grupo rejeita esses animais depois. Então, recuperando da anestesia, eles já vão voltar para os seus grupos. O Bicha News está no ar. Os gatos possuem uma audição bem apurada. É tido como mais sensível que a do homem e a dos cães. Os gatos são capazes de ouvir até 65 kHz. Se fôssemos comparar, o homem consegue ouvir apenas até 20 kHz. Para aumentar ainda mais a sua capacidade, esses animais conseguem girar as orelhas a quase 180 graus com grande rapidez para captar os sons. No zoológico da Califórnia, uma fêmea de tigre teve 3 filhotes, mas eles nasceram prematuros e doentes e logo morreram. A mamãe tigre então começou a apresentar sinais de depressão. Os veterinários sabiam que a perda dos filhotes era a razão do problema e decidiram tentar arranjar outros filhotinhos para ela criar. Mas depois de checarem vários zoos pelo país afora, não encontraram nenhum tigrinho disponível. Os veterinários decidiram então tentar algo diferente que nunca haviam feito. Os únicos órfãos que conseguiram localizar eram os porquinhos que foram enrolados em pele de tigre e colocados junto da mamãe tigre. E deu certo. O camarão é um crustáceo que pode ser encontrado tanto no mar quanto em água doce. Entre suas características, o camarão tem uma que é peculiar, a alimentação. O animal come quase todo tipo de lixo. Tidos como grandes lixeiros, os camarões comem restos orgânicos, tanto vegetais quanto de animais mortos. Mas para balancear a dieta, também podem se alimentar de insetos aquáticos, larvas e de peixes pequenos. Alguns optam por um tipo diferente de cardápio no seu dia a dia. Fique por dentro do menu dos vegetarianos. Você sabia que além de restaurante chinês, japonês e italiano, existe restaurante vegetariano? E hoje eu estou em um para te mostrar como que funciona. Vamos lá? Tem muita gente que conta que foi porque viu eu matar um animal e ficou chocado. Então esse já é uma possibilidade.
Tem outras pessoas que vêm porque tem uma coisa de saúde, que proibiram, que realmente a carne está fazendo mal. Então não existe uma receita, eu acho que isso é tão individual mesmo. E quando eu comecei com a coisa do vegetarianismo, foi assim, foi interessante a possibilidade dos alimentos que não fossem carne, né? E depois teve assim mais uma coisa ecológica, não foi uma coisa de, é só pelo bicho. Era mesmo quantas consequências o vegetarianismo traz para o meio ambiente, para a preservação do nosso planeta. O arroz integral tem que estar na mesa do vegetariano. Não tem como faltar. Entre você comer arroz branco, que ele foi polido, que ele não tem muito nutriente, você coma um arroz integral. Conheça nossos amiguinhos da ONG Deixe Viver, Adote Consciente. Mommy told me something a little kid should know. Mommy told me something a little kid should know. It's all about the devil, and I've learned to hate him so. She said he causes trouble when you let him in the room. You'll never ever leave you if your heart is filled with gloom. So let the sun shine in, face it with a grin. Smilers never lose, and frowners never win. So let the sun shine in, face it with a grin. Open up your heart and let the sun shine in. Where's a grin? But always. Você gostou de algum desses animais? Então, para mais informações, acesse o site www.deixeviver.org.br. A TV Deixe Viver vai ficando por aqui. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.